sou René e hoje eu estou aqui para apresentar para você o livro Renderizando Joias com Brasil for Reno. Antes de tudo, vamos entender o que significa renderizar. A partir do momento que você tem uma joia modelada num software 3D, como é o caso do Rhinoceros, renderizar essa modelagem ou essa imagem significa dar a ela todos os efeitos de fotorrealismo ou transformá-la numa foto profissional. Mas para que transformá-la numa foto profissional? Essa foto você vai poder utilizar no seu site para qualquer tipo de divulgação que você venha fazer, seja uma divulgação impressa ou digital. Você vai poder utilizar essa foto para apresentar essa joia para um cliente ou até mesmo para você verificar os resultados que vai ter a sua joia antes de gastar um centavo com a produção dessa joia. No entanto, para você alcançar esse objetivo de fazer essa foto profissional, você vai precisar de um software que seja poderoso, que tenha todos os recursos necessários para fazer esse trabalho de transformação modelagem numa foto profissional. E nesse caso eu estou falando do Brasil for Reno. O Brasil for Reno é um software de renderização poderoso e profissional que permite que você renderize qualquer tipo de imagem que você criou num software 3D, como é o caso do Rhinoceros. Ele é um plugin do Rhinoceros. O que significa um plugin? O plugin é um software que trabalha em cima ou que trabalha em conjunto com o software base. Então, no caso do Brasil for Reno, ele foi desenvolvido especialmente para trabalhar com o Rhinoceros. Por isso que chama-se Brasil for Reno. Todas as características necessárias para que você possa renderizar a sua joia, ele tem disponível com N recursos e muitos recursos que você vai ver daqui a pouco como funciona. Agora, o livro foi desenvolvido de maneira e foi projetado de maneira que você possa utilizar o Brasil for Reno para renderizar joias. Então, o objetivo e o planejamento didático do livro foi feito de forma que você tenha no seu computador um estúdio fotográfico com recursos para que você possa renderizar qualquer tipo de joia ou de imagem que você venha a criar ou desenvolver, modelar no Rhinoceros. Todos os 17 capítulos do livro foram desenvolvidos de maneira que você possa fazer esse trabalho. Mas eu acho que fica mais fácil irmos direto para a prática. Então eu preparei para você uma demonstração de como funciona o Brasil for Reno na renderização de joias. Então aqui eu tenho aberto um arquivo do Rhinoceros já com uma peça modelada. Aqui nós temos as ferramentas do Rhino, aquelas que você usou para fazer a modelagem, e aqui nós temos as ferramentas, o menu de ferramentas do Brasil for Reno que nós vamos usar para fazer a renderização. Então o que dá para observar é o seguinte: eu tenho a peça aqui na posição que eu quiser e vou fazer uma primeira renderização para ver como essa peça fica, a princípio sem aplicar recurso nenhum do Brasil for Reno. Então, como dá para você ver aqui, a peça está exatamente igual à modelagem. Então, o que eu vou fazer a princípio? Com alguns passos, eu estou fechando essa imagem, ele está perguntando se eu quero salvar a imagem que eu renderizei, eu vou dizer que não. Então, agora eu vou começar a aplicar os primeiros recursos para poder deixar essa imagem com um efeito fotorrealístico. Então, eu venho aqui nesse recurso, que é de materiais, abro o recurso de materiais e aqui eu tenho duas abas, uma só de materiais e a outra só de environments, que são os ambientes. Como dá para ver aqui, essa tarja branca está mostrando que o ambiente que eu tenho em uso é um ambiente cinza, como nós vimos na renderização, é um ambiente cinza. Então eu vou clicar sobre este outro ambiente e vou clicar em Set as Current para transformá-lo em uso. E vou renderizar de novo, nem preciso fechar essa janela. Vou renderizar novamente, usando baixa definição, e aqui eu já começo a ver um efeito diferente
que fica a peça depois que eu começo a aplicar os recursos. Então, nesse ambiente que eu apliquei aqui agora, dá para você ver que tem uma cerca atrás, tem vários recursos que são do ambiente, como se eu tivesse colocado a minha peça dentro de uma cena. Então, vou deixar ele de lado. E o próximo passo, eu preciso tirar esse efeito que está no fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu venho em Ground Plane Options, que é uma opção de fundo. Ele vai me abrir uma nova janela e eu vou habilitar essa opção. Só que quando eu habilito essa opção, eu tenho o recurso de escolher um material para colocar no fundo. Então eu vou escolher esse material aqui e vou dar um OK novamente e vou renderizar outra vez com um único quadradinho que esse quadradinho estabelece uma qualidade baixa de renderização, mas ele é muito mais rápido para renderizar. Como você já pode ver, olha o que vai acontecer. Com a aplicação do Ground Plane, dependendo do tipo que eu coloquei de material, ele já forma uma base. Agora, qual é a finalidade de eu ter aplicado um environment antes? É que aqui nessa peça, os recursos, as imagens do environment vão refletir nessa peça. E agora eu consegui tirar o efeito no fundo do environment, de todos aqueles detalhes que tinha no environment. Mas ainda a peça tem uma aparência de modelagem. O que eu vou fazer para mudar essa aparência de modelagem? Eu venho aqui no Brasil Options, abro o Brasil Options, eu tenho uma série de abas aqui e no livro você tem a orientação de como usar cada uma delas. Eu vou abrir o Simple Luma Server, habilitar sombras, iluminação indireta e a luz do dia. E aqui de dentro mesmo eu vou e renderizo novamente a imagem. O que vai acontecer? A peça já vai começar a ter sombra, brilho, luz, tanto a luz do dia como luz indireta. Porém, vamos esperar terminar de renderizar, observando novamente que eu estou usando este recurso de renderização com baixa qualidade. Mas você já pode começar a ver que a peça já começa a ter um outro efeito, ela começa a ter um efeito fotorrealístico. Então, puxa essa janela aqui de lado, já usei o Simple Luma Server, vou fechar o Simple Luma Server. E posso fechar também a janela do Brasil Settings. E qual é o meu próximo passo? Eu estou vendo aqui que o ambiente está interessante, a iluminação ficou interessante. A única coisa que está faltando são os materiais, aplicar materiais na peça. Então o que eu faço? Venho aqui, habilito os materiais, vou pôr a janelinha mais para cá, habilito os materiais, pego ouro e coloco nessa parte. Pego ouro novamente, simplesmente eu arrasto para cima da peça que estava na modelagem e vou mandar renderizar novamente. Você observa que eu não fechei nenhuma das janelas, eu estou com todas elas abertas e está tudo funcionando ainda da mesma forma. Então, como você pode ver aqui, agora já começa a ter um efeito, a peça começa a ter um efeito de fotorrealismo. Naqueles materiais que eu abri, enquanto está renderizando eu vou te falar. Você vai aprender a criar qualquer tipo de material que você quiser. Tipos de ouros diferentes, tipos de pedras diferentes, com transparência, pedra semi-preciosa, pedra preciosa, diamante. Tudo isso ensina no livro como você fazer essas aplicações, criar esses materiais, assim como criar texturas, como criar novos ambientes para você aplicar na sua peça e ter esse resultado que agora você está vendo aqui. Mas a peça ficou bonita, mas eu não gostei muito dessa posição. Eu vou virar um pouquinho a peça e vou renderizar novamente. Como você observa, a interferência do environment, que é do ambiente, vai mudar algumas coisas da peça. Então você pode estudar durante esse processo, e você vê que é rápido, você pode estudar os detalhes de posicionamento da peça que você quiser. Aí ele vai renderizando, eu movimento essa peça, em poucos minutos eu tenho uma renderização nova de uma peça posicionada de uma forma diferente, da forma que eu quiser, ampliada, reduzida. Eu uso todos os recursos que existem
no Rhinoceros e também estou usando todos os recursos, ou quase todos, né, a princípio, que estão disponíveis no Brasil for Rhino. O importante é que quando você usa um software como o Brasil for Rhino, é um software específico para renderização. E ele te permite usar todos esses recursos de iluminação, de environment, de ambiente, de tudo isso. Pronto, eu fiz isso. Agora, eu gostei dessa peça nessa posição. E eu quero usar essa imagem para uma série de outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem e tem uma opção aqui de salvá-la. Olha, tem outras imagens já que eu salvei aqui, mas para você poder ter uma ideia. Eu estou salvando em JPEG. Eu poderia usar ainda os recursos, de todos esses recursos, de salvar em vários formatos diferentes para o tipo de aplicação que eu vou fazer. Então, eu vou pôr aqui como coração. Como eu já tenho 02, 01, 02, eu vou pôr como 003 e vou salvar essa posição que eu quis. Qual a conclusão que dá para chegar aqui? Você tem nas mãos um verdadeiro estúdio fotográfico que você pode renderizar com fotorrealismo a imagem que você está trabalhando e depois usar essa imagem para colocar no seu site, para colocar nos seus folhetos, para colocar na capa do folder e até mesmo para mandar para um cliente a peça depois de modelada para você poder, para o cliente poder avaliar os resultados que você teve. Mas vamos por mais um exemplo, uma outra coisa diferente. Suponhamos que agora eu volte a peça para onde estava, que era uma posição diferente, mas eu quero colocar uma malaquita. Eu tenho aqui disponível uma malaquita e vou colocar essa malaquita nessa parte da peça. E vou renderizar novamente. Assim que eu mando renderizar, a peça já vem aqui para frente, a janela de renderização, e já começa a mostrar para mim como é que fica a peça renderizada. Como você pode ver, já nos cantinhos já começa a aparecer a malaquita. Você tem N recursos e o livro ensina cada um desses recursos de como você deixar essa pedra com mais brilho, sem brilho, fosca, transparente, da posição que você quiser, da forma que você achar melhor. Então, como eu disse, você tem realmente um estúdio fotográfico na mão e você pode fazer dele, olha só para você ver que até o reflexo no piso já está refletindo a cor da pedra. São recursos ilimitados. O Brasil for Rhino te dá uma margem de recursos incrível. E quanto mais você mexe, quanto mais detalhes você ajusta, mais fotorrealismo você pode trazer para a sua peça. E depois de renderizada, você pode usá-la da forma que você quiser. E a grande vantagem, como você viu, eu posso mudar essa peça de posição de uma hora para outra, fazer da outra forma que eu quiser. Imagina como seria isso num estúdio fotográfico. Agora vamos dizer que eu não gostei desse efeito aqui, a pedra não ficou como eu queria. Mas em todo caso, eu posso salvar para não perder o trabalho que eu fiz. Volto aqui, vou pôr essa outra pedra, que é um olho de tigre, e vou renderizar novamente e ver qual foi o resultado. Então, observa só a facilidade, a versatilidade que eu tenho de trocar de um material para o outro sem gastar um centavo. Eu consigo visualizar exatamente como vai ficar a pedra, a peça, com uma pedra diferente, com um efeito diferente, com uma iluminação diferente. No livro você vai aprender de como trocar esse fundo. Você quer fazer um fundo mais claro, um fundo mais escuro, um fundo com uma outra imagem, você faz o que você quiser. Aqui dá para deitar e rolar da forma que a gente quiser. E olha o efeito de brilho. Esse brilho ele é proveniente do environment, mas o environment estava afetando o fundo. Por isso nós usamos um ground plane. E eu posso usar N materiais diferentes nesse ground plane. Ele pode ficar branco, pode ficar vermelho, da cor que eu quiser, com o efeito que eu quiser. Então aqui está a grande vantagem de utilizar um software específico para renderização. E principalmente você utilizando o livro, renderizando joias com Brasil for Rhino, você vai aprender de uma forma específica como renderizar joias utilizando o software, o plugin do Rhinoceros Brasil for Rhino. Eu acho que agora você está entendendo melhor a importância de utilizar um software específico para renderizar as suas joias. Concluindo, agora você tem um verdadeiro estúdio fotográfico no seu computador que vai te permitir renderizar qualquer tipo de imagem e fazer um uso profissional dessas imagens.
Como você pode ver, eu acho que assim que você começar a usar os recursos, usar todos os recursos do Brasil for Rhino e utilizar o livro para aprender a usar esses recursos, você vai ficar surpreso com os seus resultados e vai ficar estimulado com o progresso que você vai ter durante esse processo. Eu fico por aqui e até uma próxima.